Pessoal, bom dia. Meu nome é André Mazeron, sou diretor da Leverage de Informática. E vamos dar início no nosso webinar. Tem bastante coisa para a gente ver hoje pela manhã, então já vamos dar andamento. Esse webinar está sendo gravado, então ele vai ficar disponível depois para quem quiser compartilhar o que vai ser visto hoje aqui com algum colega que não pôde estar presente. Então, o que a gente vai ver hoje são melhores práticas em gerenciamento de senhas. Nós vamos derrubar alguns mitos que se tem hoje sobre o que é uma senha segura. E vamos falar como é que são realizados os ataques contra senhas e como é que a gente faz para, de fato, criar uma política de senhas que seja eficaz, não apenas para cumprir tabela, para atender um requisito de compliance. Bom, conforme vocês viram, tem duas opções aí para áudio, né? Ou alto-falantes, fone de ouvidos do PC, ou então fazer via Skype para o número que está informado aí. A ferramenta do GoToWebinar, ela tem uma parte de perguntas e respostas. Por favor, fiquem livres aí para colocar perguntas a qualquer momento. A gente tenta responder na medida do possível, senão, com certeza, no final dessa sessão, na nossa parte de perguntas e respostas, a gente vai abordar esses temas. Rapidamente, né, quem é a Leverage? Leverage é uma empresa focada em segurança da informação. A gente começou as operações aí em 2012. A matriz fica em Porto Alegre, mas a gente tem clientes de várias verticais espalhados pelo Brasil inteiro. Aí à direita vocês têm os nossos contatos nas redes sociais. Aqueles que tiverem interesse em nos acompanhar, a gente está sempre buscando divulgação de notícias, informações, novidades a respeito do tema de segurança da informação. Então é um canal bem bacana para saber o que está acontecendo nesse mundo. Fora, obviamente, o nosso site também, que está ali embaixo, leverage.inf.br. Muito rapidamente, o que faz a Leverage, né? Além de serviços consultivos, a gente tem soluções voltadas para esse mundo de gestão de identidade e acesso, que tem bastante a ver com o que a gente está falando aqui hoje, segurança para dispositivos móveis, segurança de perímetro, e a gente é parceiro de alguns fabricantes tradicionais e outros bastante inovadores nesse mundo de segurança da informação, a Tycotica, Cilium e a Symantec. Depois no nosso site vocês podem ter acesso ao nosso portfólio mais completo de soluções. Esse webinar está sendo realizado com apoio da revista BPM Brasil, que é uma revista de divulgação de tendências de tecnologia, processos e pessoas. Tem uma coisa muito bacana aí, que se vocês se cadastrarem no site da revista BPM, vocês podem receber a revista gratuitamente. Então, eu recomendo. O que nós vamos ver hoje? Basicamente, vamos começar com uma discussão sobre a necessidade do uso de senhas, já que a gente tem tantos mecanismos diferentes de acesso disponíveis hoje, né? Por que a gente ainda utiliza senhas? Vamos falar um pouquinho de questões de compliance, vamos ver esse tema dos ataques, algumas particularidades voltadas às senhas de sistema e, mais para o final, o que a gente pode fazer para remediar as situações que a gente vai ver, principalmente vinculadas à parte de ataques ali. E finalizando com o nosso Q&A, perguntas e respostas. Então, vamos começar com esse ponto bem interessante. A gente realmente precisa de senhas. E aí tem até uma provocação interessante feita pelo Matt Honan, que é um editor da Wired. Ele escreveu esse artigo interessante chamado Kill the Password, né? Por que um string de caracteres não pode mais nos proteger? Eu recomendo a leitura desse artigo. O Matt, ele passou por uma situação bem curiosa. Ele foi vítima de um hacker que basicamente destruiu a vida digital dele. Esse hacker obteve as senhas dele de diversos serviços e saiu apagando remotamente todas as informações armazenadas em notebooks, tablets, smartphones, etc. Aí você pensa assim, ok, o cara é um jornalista conhecido, escreve uma revista importante de tecnologia, por isso que ele foi alvo. Na verdade, o hacker, que era um adolescente aí de 17 anos, atacou o Matt por causa do nome no Twitter do Matt, que é @Matt.
apenas 3 letras. E ter uma conta no Twitter de apenas 3 letras é um item de vaidade. É cool, não estão mais disponíveis, né? Já estão todas ocupadas. Então, quem tem um nome curto assim no Twitter é considerado, tem um certo destaque porque é considerado early adopter, considerado cool, etc. Então, esse é até um ponto de reflexão para que a gente pense assim, pô, eu não tenho nada de valor meu, ou eu não tenho nada de valor na minha organização para justificar que alguém venha atrás de mim. No caso do Matt, o que eles queriam era o endereço de Twitter dele. O Matt, obviamente, ficou bastante injuriado com esse negócio e escreveu esse artigo questionando os das senhas. E a gente tem, de fato, outros mecanismos hoje. A gente tem questão de autenticação 2 fatores, por exemplo, as quais estão deixando a questão de tokens físicos para trás e muitas vezes indo para tokens baseados em celular, já que é um dispositivo bastante poderoso e que está sempre presente para o usuário. Realmente é um método bacana, é um método que tem ganhado cada vez mais adoção, mas que, por outro lado, gera algumas complexidades adicionais, como eu tenho a necessidade de tratar o que vai acontecer quando o usuário não tiver com o celular à mão e precisa se autenticar, etc. Então, eu ganho mais segurança, eu ganho um pouco mais de complexidade também. Existe também a eterna questão da biometria, que a gente sabe que a adoção está bastante restrita a usos bem específicos em ambientes de alta segurança. Por que isso? Porque basicamente a gente tem uma resistência muito grande do usuário, a gente tem um custo ainda alto desse sistema, seja na aquisição dos equipamentos, seja na operação, e a gente tem alguns problemas complexos, né? Por exemplo, se eu perco meu token, é fácil esse token ser substituído. Se por acaso as minhas informações digitais vazam, a revogação disso é um pouco mais complicada. Eu não posso chegar para o usuário, vamos ter que cortar o teu dedão fora, implantar um outro aí, já que alguém conseguiu fazer uma cópia disso. E não se enganem, existem métodos, né, de fazer cópias de informações biométricas. Vocês devem ter acompanhado na mídia, uns tempos atrás, aí, um hospital público, se eu não estou enganado, onde eles tinham dedões de silicone para que uma funcionária batesse o ponto, né, usando biometria em nome dos outros funcionários. Então, assim, está disponível aí mecanismos de contornar a biometria. O fato é, a gente ainda vai continuar convivendo com as senhas por um longo período. Sejam nos nossos sistemas legados, sejam em situações onde os outros mecanismos de autenticação, por uma ou outra razão, não são facilmente aplicáveis. Então a gente precisa saber lidar com isso. Olhando um pouquinho o tema da auditoria, olha só que interessante o que o PCI DSS nos fala. O PCI DSS, aquelas normas de compliance da indústria de cartões de crédito. Eles sugerem, recomendam, ou exigem, né, melhor dizendo, uma política de segurança que é bastante comum, bastante típica da maioria das organizações. Então, troca periódica a cada 3 meses da senha com no mínimo 7 caracteres, aí é um pouco baixo, se a gente pegar o Windows por padrão, são senhas de 8 caracteres, senhas contendo caracteres numéricos e alfabéticos, isso também já está mais forte no Windows, né, onde a gente precisa de caracteres especiais também. E a gente tem um mecanismo para impedir a repetição das últimas senhas. Tem mais outras coisas também, como um tempo mínimo entre troca de senhas para impedir que a pessoa fique reutilizando sempre a mesma senha, para garantir a eficácia daquele contexto de trocar senhas a cada 90 dias. A maioria das políticas de senhas das nossas organizações vai ser similar a isso. E se eu tenho uma política assim, ponto para mim. Fui aprovado lá na auditoria do PCI DSS. Um checkmark de ok. Na prática, a eficácia disso é um pouco questionável. Se a gente vai ver alguns desses fatores, eles estão vinculados ao contexto de histórico de senhas e outros vinculados à questão de complexidade. Nós vamos abordar um pouquinho esses dois pontos aí, como é que isso se reflete em senhas na prática. Agora a gente vai começar com uma parte um pouco xarope aqui, onde a gente vai começar a fazer algumas contas, né? Mas, por favor, acompanhem comigo, eu prometo pegar o mais leve possível. Vamos pegar, por exemplo, uma senha bem simples. Senha 123, com S maiúsculo. Eu posso classificar essa senha de várias maneiras. Uma é considerando a profundidade dela, quantos
caracteres possíveis essa senha comporta. São 62 caracteres, 26 letras minúsculas, 26 letras maiúsculas, mais 10 números. E um comprimento de 8 caracteres. Vocês reparem que essa senha ela já está aderente ao PCI DSS, porque eu tenho letras e números e eu tenho mais de 7 caracteres. Eu fazendo as contas de todas as permutações possíveis de uma senha com maiúsculas, minúsculas e números e 8 caracteres, eu chego nesse númerozinho bacana aí de 221 trilhões de possibilidades. É um bocado de senha, se alguém estiver tentando adivinhar qual é a nossa senha. Tem que fazer um bocado de tentativa até chegar lá. Né? Sem considerar outros mecanismos, como ataques usando o dicionário, etc. Simplesmente permutações mesmo. Agora, eu sou um usuário avançado, então eu sei que para minha proteção adicional, eu tenho que criar uma política usando símbolos também, não só letras e números. Então eu usei aquelas técnicas manjadas de substituição de trocar uma letra por um símbolo, um número equivalente. Então troco ali o E por um 3, que fica fácil de se lembrar, troco um H por uma cerquinha ali, o arroba, assim por diante. Esses caracteres ASCII normais aí são mais 33 possibilidades. Então a profundidade da senha aumentou para 95, continua com 8 caracteres. E agora o espaço de busca de todas as possibilidades de senhas aumentou em uma ordem de magnitude. A gente foi para 6,7 quatrilhões de senhas. Um número muito, muito grande. Até para a gente entender o que a gente quer dizer com esse número, vamos imaginar que eu sou um hacker que estou tentando adivinhar a senha de vocês. E a senha de vocês é uma entre 6,74 trilhões de possibilidades. Vamos imaginar que em vez de senhas a gente está falando de bolinhas de golfe. Eu tenho 6,7 quatrilhões de bolinhas de golfe brancas e no meio delas, no meio desses 4 trilhões de bolinhas, eu tenho uma bolinha de golfe laranja, que é a senha de vocês. E é essa que eu estou tentando encontrar. Agora vamos imaginar que eu peguei essas bolinhas de golfe e coloquei elas dentro do Empire State Building, que é um dos prédios mais altos de Nova York. Eu precisaria de 466 mil Empire State Buildings cheio de bolinhas de golfe para colocar, bem compactadas, diga-se de passagem, para colocar 6,7 quatrilhões de bolinhas de golfe. E eu, o hacker, estou tentando achar uma bolinha laranja no meio de 466 mil Empire State Buildings cheios de bolinhas de golfe brancas. Vocês concordam que se eu for fazer manualmente esse negócio, é virtualmente impossível. Eu posso levar uma vida ou várias vidas vasculhando esse prédio atrás da minha bolinha de golfe laranja e jamais vou conseguir encontrar. Entretanto, se eu for fazer isso usando as ferramentas que estão disponíveis para mim hoje, enquanto hacker, eu consigo obter essa senha instantaneamente. De novo, é uma senha de 8 caracteres que usa maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. E eu obtenho ela instantaneamente. Só para a gente entender um pouquinho que as nossas políticas de senhas, às vezes, né, não têm aquela eficácia esperada. E convenhamos também que senhas que têm esse grau de complexidade começam a ser difíceis para o usuário memorizar. É muito fácil ele se atrapalhar com a senha que ele cadastrou lá há algum tempo. E a necessidade de troca periódica de senha, né, só aumenta essa complexidade. Então vamos entender como é que os ataques acontecem e onde a questão de complexidade ou a questão de histórico ela é eficaz ou não. Eu posso pensar em 4 grandes mecanismos aí de ataques contra senhas. Né? Vamos começar falando do primeiro, que é a captura da senha na digitação. Eu estou usando algum mecanismo para obter a senha do usuário enquanto ele está digitando a senha. Normalmente, como é que isso acontece? Ou eu instalei previamente algum tipo de malware no equipamento do usuário que está captando tudo que o usuário digita, eu tenho keylogger ou semelhante. Ou eu induzi o usuário
via um e-mail de phishing, por exemplo, a digitar sua senha num site que é meu e não um site legítimo que o usuário está tentando acessar. Ou eu posso até mesmo pensar em mecanismos muito pouco tecnológicos de obter a senha. Por exemplo, eu estou olhando por cima do ombro do usuário enquanto ele está digitando a senha dele no notebook, enquanto ele está trabalhando em algum lugar público, como um aeroporto, um café, alguma coisa assim. Ou até mesmo dentro da empresa, se eu for um usuário interno mal intencionado. Tem N outros mecanismos, alguns muito mais sofisticados do que esses, mas vamos pensar que esses aí são tipicamente os mais comuns. Se eu estou usando algum desses métodos, eu usar uma senha, eu forçar o usuário a usar uma senha complexa não fez diferença alguma nesse contexto. Né? A senha complexa, tanto faz como tanto fez. Eu estou capturando ela no momento da digitação. Eu forçar a troca periódica de senha também é pouco relevante, porque no momento que eu tenho a senha do usuário, naquele momento, eu vou usar essa senha para andar lateralmente dentro da organização, criar novas credenciais, fazer o aumento dos meus privilégios para uma conta administrativa, etc. Então, a troca periódica de senhas também é pouco relevante. Tem um comentário aqui de que o som ficou um pouco baixo. Vou tentar ver se a gente consegue melhorar um pouco isso. Por favor, me sinalizem ali pelo perguntas e respostas, qualquer coisa. Então, recapitulando. Complexidade histórico de senhas irrelevante quando eu estou trabalhando com captura de senha na digitação. Outro método, usar técnicas de engenharia social. Embora a gente possa dizer que phishing, que a gente mencionou anteriormente, seja também engenharia social, vamos ficar com os textos mais típicos de ataques usando o telefone, onde eu, atacante, ligo para o suporte e digo, olha, esqueci minha senha, façam um reset da senha para mim. Vale a pena comentar que esse método foi exatamente o método que o adolescente de 17 anos usou para obter a senha do Matt Ronan da Wired. Ele ligou para o suporte da Apple dizendo que ele era o Matt, que ele havia esquecido a senha dele e conseguiu convencer o técnico de suporte do outro lado a gerar uma senha nova para ele. Eu também posso fazer-me passar por um profissional de suporte, ligar direto para o usuário e tentar induzi-lo a compartilhar a senha comigo. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de vezes que essas técnicas funcionam. Quando a gente faz testes de penetração, a gente usa muito isso para mensurar o grau de preparo dos usuários para lidar com essas situações. Né? E a gente consegue uma taxa de sucesso muito elevada. E, de novo, nesse caso, a questão de complexidade de senha não me ajudou em nada, e a questão de troca periódica de senha também não me ajudou em nada, porque eu estou obtendo uma senha nova naquele momento. Outra possibilidade é o uso de brute force. O que é brute force? É eu automatizar o processo de ataque contra um sistema, tentando todas as possibilidades de combinação. Esses ataques, normalmente, eles vão ser barrados pelos mecanismos de detecção de tentativas incorretas de logon. E é por aí que eu vou deter o brute force. Agora, se eu tenho alguma aplicação, se a organização tem alguma aplicação publicada na web, principalmente, que não tem o mecanismo de gerar um alerta se o usuário tentou se logar 3, 4 vezes aí sem sucesso, coisas ruins vão acontecer com essa organização, porque daí ela permite eu ter um sistema automatizado que vá testando todas as combinações.
Nesse caso, a complexidade é pouco relevante, porque a proteção está na detecção da tentativa de ataque inválido, e não no fato de eu ter senhas complexas. E, mais uma vez, o histórico de senhas se mostrou irrelevante nesse caso. O quarto método típico está vinculado à captura do hash da senha. E aqui é conveniente a gente fazer um pequeno parênteses aí, né, para lembrar o que é um hash. Aqui eu tenho a definição do que é um hash. É uma função matemática que vai transformar a minha senha em alguma outra coisa. Vocês não precisam lembrar de todos esses pontos. O ponto-chave disso é que o hash é uma função que ele é unidirecional. Eu calculo o hash a partir da senha e a partir do hash eu não consigo reverter isso para obter de novo a senha em claro. E se eu estou usando o mesmo algoritmo com os mesmos parâmetros, a mesma senha sempre vai gerar o mesmo hash. E esse ponto é fundamental, porque isso me permite que a aplicação guarde o hash da senha e não precise guardar a senha em claro ou em algum formato reversível no banco. Então a nossa aplicação ela consegue ter mais segurança se eu guardo só a senha. Existem aplicações mal escritas que vão guardar a senha de alguma forma. É só pensar naqueles casos. Eu tenho algum serviço na web que tem algum mecanismo de reset de senhas. Aí eu vou lá, digo, esqueci minha senha. E o mecanismo me manda a senha em claro. Isso significa que esse software está armazenando a minha senha em claro em alguma base de dados, o que não é muito bacana. Como é que o hash é utilizado na prática? Eu sou um usuário, eu tenho uma senha lá, que está ali, password one, eu quero me autenticar num servidor, e esse servidor tem o hash da senha armazenado. O que acontece? A aplicação na ponta calcula o hash da senha, o resultado tem que ser o mesmo, já que eu estou trabalhando com o mesmo algoritmo. Envia esse hash para o servidor. O servidor vai comparar com o que ele tem armazenado, e se os dois forem os mesmos, o usuário está autenticado. Aí eu tenho vários locais onde eu posso capturar esse hash. Eu posso capturar esse hash enquanto ele está sendo transmitido. Eu posso fazer ataques contra a base de dados onde todos esses hashes estão armazenados e obter os hashes de todos os usuários simultaneamente, muito mais eficaz. Ou eu posso, por fim, atacar a própria máquina do usuário. Sistemas operacionais Windows, por exemplo, armazenam o hash das senhas de domínio de todos os usuários que já se logaram naquela estação, para permitir que esse usuário se logue quando o servidor de domínio não está disponível ou quando o usuário está offline. Significa que se eu obter os hashes dessa máquina, eu obtenho o hash de todo mundo, pode ser inclusive um administrador ou um técnico de suporte que tenha uma credencial elevada, que tenha feito logon na máquina. Sistemas operacionais Windows também me permitem, só a partir do hash, já realizar ataques, porque eu posso passar só o hash para um servidor e me autenticar nesse servidor usando o hash. Mas vamos dizer que eu queira usar o hash para obter a senha. Capturei o hash da senha do usuário. Eu sei que esse hash é equivalente a 6,7 quatrilhões de possibilidades de senha. Como é que eu faço? Seria bacana se eu conseguisse calcular todas as diferentes possibilidades para poder chegar em qual foi a senha que gerou isso. E é um bocado de trabalho, são quatrilhões e quatrilhões de senhas. Felizmente, esse problema já está resolvido para mim. E eu tenho as Rainbow Tables, onde o pote de ouro no fim do arco-íris não está disponível para a organização. É o pote de ouro, está lá para o hacker. São
arquivos onde já existem os hashes pré-calculados, que eu posso baixar muitas vezes de graça da internet, e eu informo aquele hash que eu obtive e ele me diz qual foi a senha que foi gerada para isso. Vocês observem que, especialmente para sistemas Windows mais recentes, eu tenho essa situação onde, mesmo para senhas complexas, eu tenho todos os hashes já calculados. Então, para senhas de até 8 caracteres, com caracteres especiais no meio, eu posso baixar um arquivo de 2 teras que já tem todas as combinações calculadas para mim. Então, vocês reparem que interessante. Se eu aumento a complexidade da senha, eu estou tornando mais difícil para o usuário, mas sem tornar mais difícil para o atacante. Se eu aumento o tamanho da senha, eu estou tornando mais difícil para a máquina calcular essas senhas. E se eu tiver uma complexidade de senha relativamente baixa, pode ser que fique mais fácil para o usuário. Então, mais uma continha rápida. Vamos imaginar que a minha senha agora é essa. É uma senha simples, mas muito longa. 26 caracteres de profundidade, porque eu só tenho letras minúsculas aqui, e um comprimento de 25 caracteres. Agora o espaço de busca é 2 na 10 elevado a 35. Pensem naqueles quatrilhões de antes e coloquem 20 zeros a mais naquele número. Agora, em vez de milhares de Empire States cheios de bolinhas de golfe, eu soterrei o planeta Terra em bolas de golfe. Última conta de hoje, prometo. Como é que se faz hoje para gerar as Rainbow Tables? Eu pego equipamentos especializados, muitas vezes eu vou usar placas aceleradoras gráficas para isso, já que são hardwares muito próprios para fazer operações matemáticas com altas velocidades. Em dezembro, teve uns caras aí que apresentaram uma máquina construída em casa, com equipamentos que eu compro em qualquer loja, com 25 aceleradoras gráficas, que é capaz de calcular 180 bilhões de hashes por segundo. Esse equipamento, se ele fosse calcular aqueles 6,7 quatrilhões de possibilidades da minha senha de 8 caracteres com caracteres especiais, ele precisaria só de 10 horas para isso. Já a minha senha de 25 caracteres, que só tem senhas, né, só tem letras minúsculas, essa mesma máquina precisaria de 43 quatrilhões de anos para calcular todas as possibilidades de senhas. Então, quando eu olho o contexto como um todo de captura do hash, eu vejo que o tamanho é menos importante, aliás, é muito mais importante que a complexidade da senha. E o histórico da senha, ele só tem alguma utilidade no segundo caso ali, que é quando eu estou obtendo senhas de alguém que se logou no passado e que estão armazenadas no Windows local. Mas isso só vai ter utilidade se a senha for fraca, porque se a senha for forte, também não tem grande utilidade eu ter obtido esse hash aí de algum usuário administrador que um dia se logou numa estação de usuário. Então, olhando para aquela política do PCI e DSS de novo, a gente começa a ver que ela é pouco eficaz na prática para nos proteger das ameaças do jeito que elas ocorrem hoje. Então, esse é o momento de vocês olharem para as políticas de vocês e pensarem, a minha política ela está sendo eficaz ou ela simplesmente está atendendo o requisito de compliance? Ponto-chave e a mensagem principal dessa apresentação hoje é que ao longo do tempo a gente foi criando políticas que tornam cada vez mais difícil para o usuário administrar suas senhas, porque as senhas são difíceis de memorizar, ele tem que trocar senhas com uma frequência muito elevada, e ao mesmo tempo é extremamente fácil para um atacante conseguir fazer a quebra dessa senha.
Olhando um pouquinho o que acontece dentro da própria TI, a gente tem outros cenários de problemas de gerenciamento de senhas, vinculados à questão de senhas privilegiadas. O que acontece muitas vezes? Eu tenho senhas de serviço, senhas de sistema, etc., onde preciso ter essas senhas em claro, porque eu preciso, às vezes, o DBA vai precisar da senha de banco para se logar não sei aonde, e eu vou ter uma planilha Excel ou qualquer coisa que valha, eu boto uma senha na planilha Excel e armazeno todas aquelas senhas lá em claro e sem controle de acesso baseado na função. Ou seja, quem tem acesso à planilha de senhas tem acesso a qualquer senha que está escrita lá, independente de que uso a pessoa quer fazer. E daí eu não consigo ter trilha de auditoria de quem está utilizando que senhas, fora que eu ainda estou bastante sujeito ao risco de repetição de senhas, que é uma coisa que a gente martela todos os dias para o usuário, porque ele deve ter senhas diferentes para cada sistema. Ao mesmo tempo, a gente pega as senhas locais dos usuários administrator ou administrador das estações Windows e bota a mesma senha para todas as 2.000, 5.000 máquinas, 10.000 máquinas da organização. Esses problemas, muitas vezes, eles vêm à tona quando alguém da TI é desligado da organização. E daí eu não sei que tipo de senhas aquela pessoa teve acesso, eu não sei nem que senhas eu devo trocar ou o que pode acontecer. Então, como é que a gente pode lidar um pouquinho com esses cenários? E agora nós vamos fazer uma pequena quebra para os públicos desenvolvedores, pessoal de infra, pessoal de suporte. Para quem é desenvolvedor e tem aplicações internas desenvolvidas que têm o seu próprio mecanismo de autenticação, eu preciso usar salting antes. Preciso fazer hash, obviamente, e preciso usar salting no hash, que é acrescentar uma string de caracteres à senha e fazer o hash da senha mais a string de caracteres, para contornar tentativas de ataque usando dicionário. Eu também posso usar técnicas diferentes de salting, dependendo do contexto onde eu vou autenticar esse usuário. Para que, se alguém descobrir qual é o salting que eu uso em um contexto, não consiga utilizar essa informação para tudo. Eu também posso fazer N interações de hash antes de armazenar esse hash na base de dados, porque o custo computacional disso é muito baixo e o increase de segurança é bem elevado. Outra dica simples é eu ter na tela de logon do usuário aquela informação de, imediatamente ele se logar na aplicação, aquela informação de qual foi a última vez em que sistema ele se autenticou, o que pode chamar a atenção do próprio usuário para se alguém obteve a senha dele e ele diz, opa, está dizendo que eu entrei hoje de manhã, mas hoje de manhã eu nem estava aqui. Então, o que está acontecendo? Uma dica simples, com bastante utilidade. Para quem é de infra, precisa terminar a migração de Windows XP para Windows 7 e Windows 8. O Windows XP, por usar NTLM nas versões anteriores, eu jamais vou conseguir ter um nível bacana de segurança de senhas. Eu também preciso verificar no meu controlador de domínio se o suporte NTLM versão 1 está desabilitado. Só que para isso eu tenho alguns passos anteriores. Eu preciso ver se eu não tenho máquinas Windows 98 na rede. Eu preciso ver se as máquinas XP que eu tenho estão com Service Pack 3. Tem alguns passos adicionais. Mas é bem importante que isso aconteça. Pensem em políticas de senhas grandes. Mais de 15 caracteres para senhas de usuários. Para senhas de sistema, mais de 25 caracteres. Usem o contexto de troca periódica e histórico de senhas com moderação. Se vocês estão sujeitos a um requisito de compliance, tem que fazer. Mas lembrem que não é o histórico da senha que vai garantir a segurança. Muito mais importante é eu proteger a base de dados dessas senhas, sejam das aplicações ou seja dos domain controllers do meu domínio. Senhas privilegiadas, elas precisam ser tamanho e complexidade compatíveis com a relevância daquelas senhas. Então, sistemas muito críticos, eu devo pensar em senhas muito, muito grandes. Senhas de, por exemplo, 100 caracteres. Se eu conseguir ter uma ferramenta adequada para fazer o gerenciamento disso, eu consigo chegar nesse contexto. Eu preciso ter auditoria de uso dessas senhas. E outro recurso que é interessante eu cogitar é a questão de senhas de uso único.
Ou seja, se eu tenho uma senha de serviço que precisa ser utilizada por mais de um usuário, eu tenho a capacidade de gerar uma senha única para cada usuário, para eu conseguir ter trilha de auditoria e ter a responsabilização de quem foi que usou aquela conta compartilhada num dado momento de tempo. Para o pessoal do Service Desk, que está mais próximo aí dos nossos usuários, treinar o pessoal para trabalhar com contexto de passphrase, que são essas senhas muito longas, e não somente senhas complexas. Então vamos pensar assim, exemplos de passphrase. Fazer o usuário pensar numa frase e usar algumas letras dessa frase para gerar sua passphrase. Então, meu carro recebeu uma marca na porta no shopping. Ah, se eu pego quem foi? Pego a primeira letra, por exemplo, gero uma passphrase aí de 15 caracteres, que é muito fácil de ser memorizada, mais fácil do que uma string aleatória de senhas e de caracteres especiais, maiúsculas, minúsculas, etc. Mais um exemplo de passphrase abaixo, também relativamente fácil de ser memorizado e que é bastante longo. Não forcem o uso de substituição de letras por símbolos. Ensinem o usuário e deixem ele fazer a critério dele. Mas lembrem que quando a gente está falando em passphrases, eu devo evitar frases que são citações ou frases extremamente comuns. Porque uma das formas de ataque que eu tenho contra passphrases hoje é trabalhar nesse contexto de vamos pegar frases comuns e ver se por acaso foi essa frase que o usuário usou para gerar a passphrase dele. Outro ponto é que esse processo de reset de senhas por telefone, como foi utilizado no caso do ataque contra o Match, ele tem custo, que é o custo do próprio chamado de suporte, e ele é muito frágil em termos de segurança. Eu preciso ter mecanismo do próprio usuário conseguir fazer o reset de senha dele sem passar pelo Service Desk. Tem um estudo do Gartner aí que fala que em algumas organizações até 25% de todos os chamados de Service Desk estão vinculados a contexto de senhas. Isso vai ter um custo no final das contas. Eu ter usuários locais no PC que têm direito de administrador também vão ser um risco, porque esse usuário vai ser a primeira porta de entrada e a partir daí eu consigo escalar lateralmente. Se eu já entrei com uma credencial elevada, isso vai ser um risco muito alto. Por fim, eu tenho a mesma senha de administrador local para todas as estações da rede. É muita fragilidade, porque qualquer pessoal do helpdesk, então, sabe uma senha que consegue administrar milhares de máquinas dentro da organização. E Service Desk é uma função que normalmente tem um turnover mais elevado do que outras áreas dentro da própria TI. Indo um pouquinho de como é que a Leverage pode apoiar nisso, bem rapidamente, aí, antes da gente ir para a parte de perguntas e respostas, nós conseguimos apoiar através de soluções, por exemplo, como o Secret Server, que é um cofre de senhas, onde eu consigo automatizar o gerenciamento dessas senhas, eu consigo automatizar a troca de senhas locais das estações do Windows, automatizar a troca periódica de senhas de serviço, criar senhas muito grandes que não precisam ser expostas para o usuário da TI quando ele precisa se autenticar. Ou seja, o cara do firewall quer se logar no firewall, a ferramenta se loga para ele, eu não preciso expor a senha, e daí eu consigo criar uma senha de 100 caracteres para deixar esse acesso bem mais protegido. Consigo trabalhar com a lógica de senhas de uso único, eu consigo até mesmo gravar um vídeo de uma sessão de terminal services de um cara da TI que está conectado no servidor Windows para fazer alguma administração. Eu tenho uma trilha de auditoria super forte. Pensando naquele tema de usuários finais, eu consigo endereçar aquela questão da fragilidade de reset de senha do usuário baseado numa ligação telefônica. Passo isso para o próprio usuário para que ele, mesmo ele estando travado, mesmo ele estando na tela de logon do Windows,
ele consiga endereçar essa questão fazendo o reset da sua própria senha. Aumento de segurança, redução de custo de suporte. O outro ponto que precisa ser endereçado nas organizações, que a gente pode colaborar, é com a parte de conscientização de segurança do usuário. Não adianta em nada a gente criar uma série de mecanismos de defesa se o usuário ainda vai clicar num e-mail de phishing e eu vou conseguir capturar a senha dele através desse processo. Então, a Leverage pode ajudar na preparação e capacitação dos usuários para lidar com isso, até mesmo com a própria questão de phishing, onde a gente consegue mensurar na prática a resposta dos usuários a e-mails de phishing e transformar o incidente do usuário ter clicado no e-mail de phishing numa oportunidade de aprendizado e transformação positiva de comportamento. Recapitulando o que a gente viu hoje ali. Só porque a nossa senha está compliant com a política, não quer dizer que ela seja eficaz. E senhas maiores vão ser, em geral, mais seguras do que uma senha complexa. Orientar o usuário a trabalhar com passphrase, que é mais fácil de memorizar e mais seguro do que senhas curtas e complexas. Pensar em senhas bem maiores do que a gente está usando hoje, desde, é claro, que o usuário tenha sido treinado para criar a lógica de passphrases, porque senão vocês vão ter uma revolução interna dos usuários se vocês simplesmente imporem uma política de 15, 20 caracteres de senha. Aplicações internas, eu preciso trabalhar com hashing e eu preciso trabalhar com salting para proteção adicional do hash. Senhas de sistema precisam ter uma proteção adicional e nada disso funciona, de novo, se eu não tiver usuários devidamente treinados para lidar com isso. E se eu não tiver os controles técnicos, né, ferramental para garantir esse nível de proteção. Nesse material, pessoal, isso pode ser encaminhado, essa apresentação pode ser encaminhada para vocês, só pediria aí para me mandarem um e-mail solicitando isso. Tem alguns links adicionais aqui, né, alguns links que levam para sites onde tem Rainbow Tables gratuitas ou pagas, só para vocês se familiarizarem um pouquinho mais com esse contexto. O link para aquele artigo do Matt Honan na Wired sobre a questão de senhas, que não deixa de ser uma provocação interessante, e até alguns sites que permitem avaliar a complexidade da própria senha que eu estou criando. E com isso, passamos aí para a parte de perguntas e respostas, né? Que eu pediria ou para vocês colocarem ali através da ferramenta, ou então clicar na mãozinha que vocês têm ali na ferramenta para chamar atenção. Eu posso abrir o microfone para quem quiser perguntar aí usando seu próprio microfone. Enquanto isso, deixo aqui nesse slide só para vocês terem de novo aí os nossos endereços ali de Facebook, Twitter, etc. E os meus próprios dados também. Quem não puder acompanhar a parte de perguntas e respostas até o final, eu agradeço a presença aí e estamos disponíveis a qualquer momento depois do evento aí. Uma pergunta aí, fora as nossas soluções, qual a dica para administrar a senha de admin local de desktops? Olha, Alexandre, se não tiver um ferramental para garantir que tu tenha uma senha única para cada desktop, vai ficar muito complicado. Porque o processo de gerenciamento dessas senhas sem uma ferramenta fica muito complicado. Imagina se eu tendo várias centenas de senhas, já fica inviável eu ter um processo manual para isso.
no mínimo, se tu não conseguir tratar as senhas de administrador local, pelo menos cria mecanismos para garantir que o próprio usuário não seja administrador local da máquina. Pelo menos eu reduzi a quantidade de contas que têm privilégios de administração. Tem certos contextos que realmente assim não dá, precisa de ferramenta. Esse mesmo contexto de senhas de sistema, se eu não tiver uma ferramenta de cofre de senhas, eu sempre vou ter alguma vulnerabilidade elevada. Né? Sempre vai ter algum lugar centralizado onde mais de uma pessoa pode ter acesso. Alguma dica de software para guardar senhas? Bom, quando a gente fala de senhas em ambiente corporativo, nossa recomendação é o Secret Server com o qual nós trabalhamos. Uma ferramenta aí super comprovada, a ferramenta que é utilizada por organizações como a Marinha dos Estados Unidos, a OTAN, a Porsche, o HSBC e outros. Quando a gente fala de senhas pessoais, eu não sei se é essa a tua pergunta, Alexandre. Eu particularmente gosto muito de uma ferramenta que está disponível ali na Apple Store, e existem para várias plataformas aí, para Windows, acho que tem para Android também, que é uma ferramenta chamada eWallet. É a ferramenta que eu particularmente uso para senhas pessoais. Não sei se será esse o enfoque aí da pergunta. Para senhas de serviço, superusuários, etc., aí entra o contexto do Secret Server. Entra em contato comigo, a gente pode te ajudar a baixar um trial da ferramenta. O que eu tenho isso? Né? Eu vou fazer o armazenamento de todas as senhas aí compartilhadas, senhas de root, etc. Eu posso simplesmente armazenar senhas lá, ou eu posso fazer com que a ferramenta assuma a gestão da senha. Ou seja, ela faz a troca para mim de acordo com a política que eu determinei. Eu consigo separar o acesso dessas senhas baseado em perfil. Ou seja, o cara de rede só vai ter acesso a credenciais de rede. O cara de banco só vai ter acesso às credenciais de banco. Eu posso criar senhas que eu tenho um nível de autorização adicional. Ou seja, alguém pediu aquela senha, passa pela autorização de um gestor para que aquela pessoa consiga, de fato, obter acesso àquela senha. Eu consigo, inclusive, fazer o discovery das senhas de serviço da minha rede e já importar elas para dentro da ferramenta. Ferramenta muito, muito robusta, muito poderosa, ao mesmo tempo muito fácil de implementar. E tem trial disponível aí para quem estiver interessado em conhecer mais a fundo. Né? Interface em português, tem um aplicativo para smartphone também, para aquelas situações onde tu está fora não está na frente do teu PC e tu precisa te autenticar na ferramenta e obter acesso de uma senha, tu pode fazer isso direto através do teu smartphone. Pensa naquele cenário assim, que é 3 da manhã, tu tá na rua e caiu algum sistema, tu tem que entrar e fazer uma manutenção. E como eu comentei, a gente tem um launcher dentro da ferramenta que permite que ele inicie uma sessão de SSH, ou uma sessão de Telnet, ou uma sessão de RDP, de forma com que eu sequer, ou até mesmo logon numa página web, sequer eu preciso expor aquela senha para esse admin. O admin entra com a senha dele de AD somente, e a partir daí, se ele tiver autorização, ele faz logon com essas credenciais de root, credenciais de sysadmin, etc. E a mesma ferramenta, né, endereça a questão de senhas locais de desktops e notebooks Windows.
Pessoal, mais alguma pergunta? Obrigado aí, Túlio, pelo elogio. Bom que você gostou da apresentação. Pessoal, se não temos mais perguntas nesse momento, nós vamos encerrando o webinar por aqui. Vocês estão com contato aí, por favor, entrem em contato com a gente, ou para solicitar a apresentação, ou para solicitar mais informações sobre o conteúdo que foi falado aqui. Agradeço a presença de todos. Nós vamos estar fazendo esses webinars com alguma frequência, então nós, para o próximo mês, para o mês de julho, vamos ter um outro tema e vamos estar convidando vocês para participar do próximo também. Bom final de manhã a todos, bom resto de semana.